Nós acabamos de entoar este hino que expressa a grandiosidade de nosso Deus, aquilo que Ele tem em favor de nós para podermos desenvolver as nossas vidas. É um poder e é um amor movidos por algo que para nós ainda é um mistério e pelo resto de nossa existência será um mistério. E eu quero convidá-los a que com estes pensamentos, então nós possamos pedir que Deus nos conduza nesse momento de meditação. E para tanto eu convido para que vocês se coloquem em pé ali onde vocês estão. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te somos muito gratos porque Tu és um Deus de amor, um Deus de poder. Somos-te gratos, Senhor, porque na Tua misericórdia nos permites estar chegando já ao final de mais um período de nossas vidas. E nós queremos te agradecer. E nós queremos também renovar nosso compromisso contigo, porque queremos muito em breve estar nas mansões celestiais, desfrutando a eternidade junto de ti. Concede-nos então teu Santo Espírito para que possamos então compreender o que esperas de nós, quais processos precisam acontecer nas nossas vidas, para que verdadeiramente, então, quando Jesus vier, possamos ter esta segurança, certeza de que estaremos contigo para sempre. Que também esta bênção seja extensiva, alcance nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham através das mídias, para que eles também sintam esse poder agindo em favor deles e assim todos preparar-nos, porque sabemos que estamos nos últimos dias da história deste mundo. Assim, Senhor, conduz-nos neste culto, é o que nós te suplicamos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-vos. Queridos irmãos, nós somos gratos a Deus por podermos estar começando mais uma semana nas nossas vidas. Não sei como que você está, se você se sente grato a Deus por isto. Pergunto assim porque eu sei que muitas pessoas entram e saem de um dia assim porque, mais uma vez, um dia findou e está começando mais um outro dia, mas não tomam ciência de que realmente o tempo está passando e juntamente com ele as oportunidades vão se esvaindo, vamos dizer assim. E que oportunidades são estas? É de verdadeiramente nós podermos estreitar esta fidelidade que deve ser um característico de nós seres humanos, mas que percebe-se que à medida que estamos chegando no tempo do fim, ele não faz parte. É raro, é uma qualidade, é uma virtude muito rara nas pessoas, mesmo no mundo cristão. Não é estranho que neste tempo muitas famílias elas se desfazem por falta de fidelidade. Não é estranho de que neste tempo algumas pessoas simplesmente assim já se afastaram da igreja e assim queremos justificar ou explicar que após a pandemia, então alguma coisa aconteceu com elas e agora elas não querem mais nada com Deus, não é? E ou se pensam algo em Deus, é assim, porque eu imagino, Deus me perdoa, Deus me ama, coisas dessa natureza e não verdadeiramente fidelidade.
Assim, eu quero nesta oportunidade assim que nós possamos juntos rever alguns conceitos, algumas ideias a respeito de fidelidade, para não incurrir num erro e ali colocar em risco tudo aquilo que nós estamos fazendo até aqui, esforçando-nos em sermos diferentes, esforçando-nos porque queremos ou almejamos em nosso coração fazer parte dos remidos. E este é um assunto muito delicado porque nós não ousamos dizer assim: você não vai ser salvo. Talvez você sim. E, e você deve ter sentido isso em alguma vez. Dizendo, como é possível? Será que vai ser salvo tendo feito tudo isso, estando ou fazendo tudo isso? Mas você não ouça e não ousaria dizer isso às pessoas. Entretanto, você sente, você percebe, e pelos atos, pelas ações, por aquilo que as pessoas fazem e como fazem, e por aquilo que deixam de fazer. Você percebe, mas não nos atrevemos a mexer nesse ponto. Achamos muito comprometedor, não é? Ah, mas nós não devemos colocar em risco, nem por isso, como é que nós estamos desenvolvendo então o nosso cristianismo. Então, queridos, quero convidá-los primeiro a abrir a Bíblia para ouvir o que Deus nos diz através do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos para o capítulo 5. E ali, o apóstolo Paulo termina este livro dando algumas recomendações e que deveríamos levar em conta, e dessas eu vou ressaltar algumas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. São conselhos que nos fariam bem atentar agora que estamos chegando ao final deste ano. E como já dissemos em outras oportunidades, quem sabe sendo colocados agora como propósitos para um novo período de nossas vidas. Levando em conta que ninguém de nós deve se permitir viver um período a mais na sua vida sem propósito algum. Todos precisamos ter propósitos, não é? E ir alcançando estes propósitos. E, inclusive, até para uma igreja existem propósitos, não é? E estágios, vamos dizer assim. Uma vez alguém me disse, pastor, e como é que quando, se todo mundo se torna então como propósito, não é? Na igreja, todos são missionários e fazem discípulos. Pronto, cumprimos nossa missão então, pastor. E aparentemente diríamos sim, não é? Porque todo mundo agora é discípulo e faz discípulos. Mas há outro propósito acima disso ainda, porque trabalhamos aqui. Só que uma igreja que trabalha nessa dimensão, agora tem outro desafio, um propósito maior. Não é? E aí, quando nós, como igreja, podemos enviar missionários para outros campos, continuamos nós aqui nosso trabalho, só que agora nós, como diríamos assim, bancamos, se diz, não é? Assim, subvencionamos, ajudamos, auxiliamos para que outros realicem esse trabalho em outros lugares. Vocês percebem? Então, sempre haverão propósitos a serem alcançados. Então, o apóstolo Paulo termina esta carta ajudando-nos a relembrar de alguns aspectos muito importantes que devem se tornar propósitos, sim, nas nossas vidas. Verso 12. Rogo-vos. E que bom que ele começa assim, não é? Dice, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O que vocês acham dessa recomendação? E ter como propósito para uma vida eclesiástica, vamos dizer assim. É necessária? Pastor, eu acho que para mim não. E talvez para um outro dizer, pastor, eu preciso isso. Ontem eu vi uma explicação, um testemunho
e de alguém que, assim, resolver algum problema, um relacionamento dentro da igreja e um dos irmãos ali que estava acompanhando, então é que ele disse assim: eu vou com você para falar sim, como, e ele teria que ser como testemunha. Se eu vou com você sim, e eu vou falar, e eu vou dizer umas coisas. Aí a pessoa lhe disse: não, olha, eu gostaria que você só me acompanhasse como testemunha assim, só. Não precisa dizer nada, porque quem vai falar sou eu. É por isso que estou lhe convidando. Tá bom, tá bom. E aí foram e conversaram. E resumindo, um lhe disse assim: o que eu fiz? O que eu fiz para você? Para você estar agindo assim comigo? O que eu fiz? Bom, e a pessoa disse: ah, você fez isto, isto, isso e aquilo. E ao final disse: olha, tá bom, eu disse isso é verdade. E eu disse isso, por isso, por isso e por isso, e não apenas pensando em você. E essas são recomendações que nós recebemos e para passar para a igreja, e jamais pensei em você. Mas se ao dizer isso eu magoei, machuquei você e por isso essas reações, então me perdoa. Você pode me perdoar? E aí, claro, obviamente, diante disso, quem é que vai dizer assim, não, eu não te perdoo, não é? Pareceria uma loucura. E obviamente a pessoa diz, sim, sim, eu perdoo. Eu te perdoo. E bom, e aqui vem o detalhe. Aquela pessoa que estava como testemunha, que era só para observar e dizer assim, tá bom, ouvi tudo, ela disse, olha, eu preciso dizer algumas coisas. E aí se dirige para a pessoa que estava dizendo assim, eu te perdoo. Diz assim, sabe, meu irmão, aqui veio o líder da igreja para te dizer estas coisas e te explicar. E você entendeu. E esta pessoa está te pedindo desculpas e você aceitou. Assim, entretanto, todo este tempo, você se esqueceu que esta pessoa aqui, esse é o líder na igreja. E como que você lidou com ele todo esse tempo? Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo fala destas coisas, e aqui está na palavra, vocês percebem, eu não estou aqui colocando outras ideias, é isto que fica evidente. Que nós, seres humanos, nos esquecemos ou não entendemos ser tão natural nosso saber reconhecer aqueles que estão nos liderando. Algumas vezes nos lideram pessoas tão novinhas e que o sentimento que temos nas nossas vidas é assim: vai me ensinar? Eu já vivi, eu sei, eu conheço, eu já vivi muito. E agora você chega e. Mas é o líder. Deus que colocou, falando em termos aqui eclesiásticos. E quando em uma empresa adianta dizer assim, só porque você saiu da faculdade e foi contratado, agora você vai ser meu líder e eu vou ter que obedecer você? Não, eu vou fazer o que eu quiser e como eu achar por bem. Você pode dizer isso na empresa? Não, não dizemos isso. Ai de nós, não é? Somos demitidos logo em seguida. E não deveria ser diferente na igreja, mas aqui nós não somos demitidos. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz assim, rogo. E ele usa esse termo. Porque se nos pedissem, dificilmente, provavelmente, nós faríamos isso. E o apóstolo Paulo precisa insistir. É uma súplica. Diz, rogo que reconheçais os que trabalham entre vós e vos presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Reconhecer é fundamental. Este é um aspecto de fidelidade. Porque quem está liderando você em alguma função, ele pediu por um acaso, disse, olha, eu quero liderar aqui e eu assumo as responsabilidades.
há poucas semanas, se não é uma ou 2 semanas, nós tivemos aqui esses trabalhos, não é? E alguns de vocês participaram. E vocês são testemunhas. Raros são os momentos, e às vezes nos confundimos até quando as pessoas dizem, olha, eu gostaria, eu acho que eu me encaixo aqui, eu gostaria de fazer esse trabalho, não é? E aí a gente até, tá bom, então tá bom, não é? E depois, a gente, o que aconteceu? Não é? Que às vezes as pessoas dizem, não, não, acho melhor não, agora caiu a minha ficha, entendi, não sou mais, não. O ser humano é assim. Ninguém, ninguém de nós pediu para liderar, mas Deus nos colocou. E quando Ele faz assim, Ele espera de que todos nós, os outros, como diz aqui, que o reconheçamos, que os tenhamos, dizem outras versões, em máxima consideração, dizem algumas outras Bíblias. Isso é fundamental. Para o bom funcionamento, para que haja um clima de equilíbrio, de fidelidade, porque fidelidade tem duas mãos, não é só de um lado, não é? Há duas pessoas pelo menos. O relacionamento entre duas pessoas, um líder e outro liderado. Em casa, um cônjuge, não é? O marido e a esposa, e vice-versa. Numa sociedade, dois. Fidelidade requer isto. É fundamental. Por isso Paulo diz, rogo, pues. Aqui há um bom propósito, queridos. Por se algum de nós ainda batalha muito com isto. Não se deixe vencer. Não permita que o inimigo o corroa e o diminua no seu efeito como cristão que deve ser, só porque aqui podemos fraquejar. Volto a dizer, não faz parte de nossa natureza aceitar facilmente a liderança de outros por N motivos. E aqui há vários motivos. Não vamos entrar no mérito da questão, mas apenas para dizer assim, você teria até explicações para dar, mas com todas essas explicações, não se deixe seduzir por isso. Siga o conselho do apóstolo Paulo. Aí ele continua. No verso 3 está ali essas palavras, não é? Que o tenhais em máxima consideração e amor por causa da obra que eles fazem. E aí ele diz, tende paz entre vós. Nada melhor do que estar em um ambiente agradável de paz, harmonia. Nada melhor do que isso. E às vezes nós, quando queremos criar esse ambiente, depois de ter criado um outro, o que normalmente nós dizemos, não é? Olha, nada contra você, não é? Nada contra você. Olha, não é pessoal, não é? É assim, é um esforço depois de ter feito alguma coisa assim que não criou esse clima mesmo, não é? Percebem como a Bíblia ela é bem pontual assim para ajudar-nos no nosso procedimento, no nosso aprimoramento como verdadeiros filhos de Deus. Verso 14 continua a dizer, rogamos-vos também, irmãos, aqui um outro aspecto muito importante e que eu creio que poderia ser um bom propósito para nossa vida e especialmente como líderes. Quando diz que admoesteis os desordeiros, depois consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Primeiro ponto aqui nesse verso 14 é admoestar. Le pergunto, você já deve ter algum momento admoestado alguém? E a minha pergunta é, foi fácil? Foi fácil chamar a atenção a alguém, dizer algumas coisas, adverti-lo? Admoestar significa isso, dar uma advertência. Dizer, oh amigo, presta atenção, olha, você não está condenando as pessoas. Nem tem condições de condenar. Não é? Então, é uma advertência, uma admoestação.
precisaria fazer parte das nossas vidas, e por isso, aqui como um bom propósito, é porque, novamente, nós nos esquivamos disso. E o estilo de vida, ou a filosofia de vida que muitos queremos seguir é assim: olha, eu quero ser da paz. Eu quero estar de bem com todos. Eu quero, sabe, seguir a boa política da vizinhança. Estou bem com todos. E há pessoas que conseguem isso, queridos. Assim, porque não se atrevem sequer, vendo o erro, dizer alguma coisa. Vão deixando passar o erro. Eu fico preocupado quando vejo acontecer essas coisas. Primeiro porque, e aqui eu abrindo meu coração para vocês, é porque eu ouço muito as pessoas virem, porque vêm a mim e me dizem: pastor, e eles dizem assim: está acontecendo isso e aquilo, e isto. E eu estou falando para o Senhor, é porque o Senhor que é o pastor, é quase como sendo o seu dever, o Senhor falar. Não é? É assim. E eu me sinto nessa situação quando as pessoas chegam e começam a me falar. E algumas até já dizem isso, né? Então, não precisava dizer, mas já me dizem mais. Assim, e logo vem esses pensamentos aqui. Eu digo assim: mas essa tarefa é de todos nós. E há uma semana e pouco atrás, alguém comentava comigo, de forma diferente. Me ligou e me disse assim, bem cedo de manhã, me disse: pastor, estou lhe ligando, é para lhe consultar algo. O que o senhor acha? Eu devo falar e dizer isto para esta pessoa? Porque se esta pessoa não mudar no seu procedimento como líder, como membro da igreja, eu creio, ele disse assim, ele está colocando em risco a sua salvação. Porque, na verdade, tudo aquilo que ele está falando, pastor, eu também creio, está certo, está perfeito. E eu fiquei ouvindo tudo isso, sabe, assim, e vibrando. E no meu coração, eu disse assim, eu também creio assim. Que tudo isso que ele propõe e quer que a igreja faça, está certíssimo. Porém, qual é o problema? É a maneira como ele quer que essas coisas aconteçam dentro da igreja. E aí, em reunião, a igreja disser assim: olha, não, nós não vamos seguir essa sugestão, essas recomendações que você está fazendo, é por causa de que nem todos temos condições de fazer assim. Alguns temos habilidades e alguns somos muito pragmáticos. Não, tá bom, dá para fazer isso, hábeis para fazer isso, mas nem todos são assim. Há muitas pessoas, como poderíamos dizer assim, por exemplo, que mal usam um dispositivo, um celular, não é? Tirar, por exemplo, um print, não é? De um celular. Para algumas pessoas isso é difícil, não sabem. Então, a proposta parecia boa, mas iria trazer dificuldade para algumas pessoas. E então, ali reunidos, disseram assim: olha, obrigado, a proposta é boa, mas não vamos seguir. E por isso que esse líder me disse assim: pastor, ele precisa aceitar isso. E por que ele disse assim? É porque quando a comissão disse que não seguiríamos essa sugestão, então ele estava colocando o cargo agora à disposição. Não é? Estou lhes contando isso, não é para fazer fofoca de uma igreja com a outra, mas é para lhes dizer, queridos, são coisas muito reais que acontecem no dia a dia da vida de uma igreja, ou seja, das pessoas, dos filhos de Deus. Aquele outro líder, então, disse: pastor, então, posso falar? E falei: claro, irmão, claro que você pode falar. Que bom. Que bom começar assim o dia te ouvindo dizer essas coisas, porque assim como tu pensas, eu também penso. Estou preocupado com a salvação dessa pessoa, porque ela precisa entender os procedimentos. E é bom quando então o pastor já falou, agora vai ser bom
que mais uma pessoa vai dizer, daqui a pouco mais uma outra, e aí a pessoa vai dizer, opa, opa, opa. Um já me falou, outro, mais outro, então o problema sou eu. Ou eu preciso mudar. Esta é a importância de irmos e admoestarmos as pessoas. Não deixem por conta de um. Não nos omitamos. E aqui um outro detalhezinho. Porque eu creio assim, queridos. Em vindo Jesus, e quando digo em vindo, não é por causa da dúvida dele vir ou não vir. Ele virá. Mas vindo ele, agora tu e eu dizendo, agora vou para os céus. E aí aparece alguém e bate no teu ombro e diz assim, eu estou ficando. Eu não vou ser salvo. E por isso, por isso, por isso. E você sabia. E você não me falou. E aí, será que nós vamos poder virar e dizer assim, e é mesmo? Ai, que pena. Eu achei que você podia se informar isso e mudar de alguma outra forma. Mas olha, paciência, não é? Agora eu estou indo. Porque eu não tenho esse problema, mas eu vou ser salvo. É claro que não acontecerá assim, queridos. Não poderemos mesmo, nós mesmos não poderemos imaginar a nossa salvação nos omitindo de cumprir isto. E aqui novamente o apóstolo Paulo usa esse termo, rogo, les rogo, admoestem, admoestem. E obviamente quando Paulo, por exemplo, fala para Timóteo que deveria admoestar, e Timóteo era novinho. E como que ele tinha que admoestar os outros? Como se fossem teus pais. Pessoas com respeito. Não é porque, eu sou líder aqui e saio falando. Não, não. Respeito. O apóstolo Paulo continua e diz assim, consoleis os de pouco ânimo. É que na igreja sempre vamos encontrar irmãos na fé, pessoas que querem ser salvas como nós queremos, mas que sabe assim, por nada e por pouco ou por nada, eles, sabe, desistem, se desanimam. E aqui, outra vez, nós precisamos dar ânimo a estas pessoas. Dice, o texto diz, os de pouco ânimo facilmente desistem, facilmente entregam os pontos. E as pessoas, elas precisam entender e compreender que a vida, ela é complexa, queridos. E a vida é para os que batalham. E nas batalhas, ninguém sai ileso. Não tem como você enfrentar o fragor, você diz assim, da batalha e aí dizer assim, opa, que bom, olha, saí da batalha, sou vitorioso e nenhum arranhão. Não, queridos. Nas grandes batalhas, sempre nos ferimos. E a vida é uma batalha. A começar conosco. Nós, muitas vezes, somos nosso maior inimigo. E depois encontramos outros inimigos ao redor. Assim, a vida, ela precisa ser enxergada também desse prisma. E aí vamos encontrar essas pessoas que precisam entender que não venceremos na vida se não formos muito mais animados, firmes, inabaláveis. Podem vir problemas, podem vir provações, estou ali firme e forte. A vida é muito dura e muitas vezes injusta e derramamos lágrimas algumas vezes. E somos movidos para isso. Nos faltam forças. É nessa hora que é bom alguém chegar. E quando choramos por tudo e por nada às vezes, e quando nos queremos apresentar como vítimas de tudo, a admoestação outra vez se faz necessário. Notam como dentro do cristianismo não há espaço para ficar assim na dúvida
e exige uma postura, uma posição. Continua o apóstolo Paulo e dizendo assim: sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Fracos, vamos dar forças a eles. E aqui, sobre este aspecto, a fraqueza, ela advém de algumas atitudes. E se nós falarmos, por exemplo, do aspecto físico, quando você não se alimenta bem, então você se sente fraco, não é? Já sentiu a fraqueza depois de não ter comido uma boa refeição? Ou quando a hora da refeição passou? Ou quando já estão se passando 2 refeições e você não colocou nada na boca? Qual é a sensação que temos? Não é? Então, na vida espiritual, queridos, não é diferente. E algumas pessoas são fracas. E não adianta se alimenta, viu? Come, porque eles não estão conseguindo. Então, nessa hora, a tua força é fundamental. Contudo, nossa admoestação para que ele coma, para que ele se fortaleça. Senão o tempo todo você tem que ficar lá segurando, 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 segurando. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é ir e encontrar outras pessoas que nunca encontraram Jesus e que precisam ouvir de Jesus. Quando na igreja, quando na família eclesiástica temos pessoas que parece que nos tomam todo o tempo e querem toda a nossa atenção, prestemos realmente atenção. Que não é para darmos assim para eles. E há uma estrutura na igreja para cuidar deles. E aí entram os diáconos e diaconisas. E eles têm uma orientação bem clara de como é que se procede com esse tipo de pessoas. A nossa missão é ir e resgatar aqueles que, nas palavras de linguagem, diz, estão descendo ao túmulo sem ter ouvido a respeito de Jesus. E vocês sabem que há muitas pessoas. O apóstolo continua, e aí eu quero correr um pouquinho, irmãos, porque diz o verso 15, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E aqui, verso 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu vou me deter aqui nesse verso 18. Em tudo dai graças. Aqui não diz, de tudo dai graças. Porque você não daria, e nessa consciência, nós não daríamos graças só porque agora nos quebramos a perna. E diz, oh Senhor, muito obrigado porque me quebrei a perna. Ou diríamos isso. Senhor, eu te agradeço porque me acidentei. E aí você vibra, não é assim? Não, não é isso que aqui está dizendo. Mas aqui diz, em tudo, em todas as circunstâncias, mesmo quando nos quebramos a perna, mesmo quando nos acidentamos, mesmo quando as coisas estão difíceis nas nossas vidas, temos que agradecer a Deus. É diferente. Nas circunstâncias difíceis, gratos a Deus. Nos momentos de bonança, de felicidade, de alegria, gratos a Deus também. É por isso que Paulo diz, em tudo dai graça. E ele nos lembrando, porque nem sempre nas nossas vidas vamos encontrar momentos bons somente. Haverão momentos muito difíceis. E novamente, os momentos difíceis é quando a gente já nem consegue segurar mais as lágrimas, não é? A alma chora. E a gente treme sobre a nossa condição, até a nossa salvação. Todos nós passamos por isso. A vida é difícil. Mas quando temos alguém especial, um Deus que nos ama e que nos conduz e que o reconhecemos como nosso benfeitor, ali muda o quadro e passamos a reconhecer que com Ele, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte,
temos mais o que temer. Que Ele está conosco. E agradecer a Deus. Quando dizem tudo, dai graças. Seria assim para dizer, Senhor, olha, muito obrigado. Eu te agradeço. Foi bom. Foi 10. Ou então, na linguagem assim, desta nova geração ali, valeu, viu? Toca aqui. E aí a gente, não é, faz ali assim, tá tudo certo. Ou então, bate aqui, tá tudo certo, Senhor. Valeu, obrigado. É isso que Deus espera de nós quando temos que falar de gratidão a Ele. E você está balançando a cabeça dizendo, não mesmo. Sim. Mas então, o que Deus espera quando Ele diz assim que nós temos que dar graças a Ele? E é bom que nos lembremos disso, queridos. E com isso eu gostaria de encerrar as considerações desta noite. Precisamos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele realizou até aqui. Por todas as coisas que Ele fez e que talvez nós nem nos apercebemos, mas que foram bênçãos de Deus. E que talvez por causa disso, por não percebermos tudo, somos movidos a dizer assim, simplesmente, Senhor, te agradeço pela vida. E não estaria errado. Afinal, estamos aqui. Neste ano, quantas pessoas se foram? Assim, próximas de ti, próximas de nós. Mas nós estamos aqui. A vida. E seria bom agradecer a Deus por isso, sim. Contudo, quando nós dizemos que temos que dar graças a Deus, deveríamos pontuar bem em que aspectos de nossas vidas estamos reconhecendo que Deus agiu em nosso favor. Isso é importante, porque o texto bíblico exige isso. Vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16. E aí eu vou pedir para que você marque nas suas Bíblias este texto. E sempre se lembre que agradecer a Deus não é só chegar na igreja e num culto de quarta-feira, Senhor, muito obrigado porque me curaste, me abençoaste, me protegiste, ou coisa que eu valha. É algo mais do que isso. Verso 16, Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. E diz ali, 3 vezes no ano, todo varão, toda pessoa, entre ti, aparecerá, se apresentará perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher na festa. E ali, quando disse 3 vezes, então ali coloca as festas dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Toda vez que tiver que ir perante Deus, diz assim, que se apresente. Porém, disse ali o final do verso 16, porém, não aparecerá, que diz ali? De mãos vazias. Em algumas outras Bíblias apenas diz vazio perante o Senhor. Não aparecerá assim. Tem que vir. Quer agradecer a Deus? Tem que vir trazendo algo na sua mão. E o quanto? E o que? Do verso 17. Cada qual, conforme ao dom da sua mão. Conforme aquilo que você sente que deve dar a Deus em gratidão. Isso conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. 2 detalhezinhos, 2 critérios para você trazer a sua oferta em gratidão a Deus. Eu gostei de ver aqui a árvore de Natal. E aqui nós temos que trazer as nossas ofertas de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez conosco no decorrer deste ano. E para você poder dizer, Senhor, olha, conforme a bênção, você precisa então saber que bênção foi essa. Me entende? Está claro aqui no texto. É por isso que tu e eu não podemos sair dizendo, Senhor, olha, muito obrigado pela vida, pela saúde, que é corriqueiro dizermos isso.
precisamos especificar, saber, entender. Olha, Senhor, por isso. E isto requer um sacrifício, um esforço da minha parte para eu te agradecer. Senhor, isso que fizeste, eu agradeço, mas é uma coisa simples, Senhor. Então, olha, a minha oferta está aqui. Aí, e você traz. É Deus que te dá a liberdade de você determinar e escolher quanto e como você deve trazer aqui, então, a sua oferta. Não terminemos este ano. Depois de falar dos propósitos para as nossas vidas, eu lhes diria, não terminemos nosso ano sem agradecer a Deus. Porque ao avaliar a vida que ficou para trás, vocês vão encontrar que foi Deus que deu o tempo todo assim, condições, ajuda para que você procure alcançar seus propósitos. E que se não conseguimos alguns deles, mesmo assim, fomos objeto do seu cuidado e da sua proteção. Então, Senhor, muito obrigado por isto. Porque diante de mim se vislumbra, aparece um outro período maior para poder então realizar alguns outros propósitos. Se alguém ainda ficar achando de que não teríamos condições de trazer algo para o Senhor, há um outro texto que é bom que nos lembremos. E esse último texto, então, vamos para o livro de 1 de Crônicas, capítulo 29, o verso 14. 1 de Crônicas 29, verso 14. Diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? E agora marquem na Bíblia, nas suas Bíblias, esta última parte do verso, quando diz ali, porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Tudo veio de Deus. E agora é só devolver. É quase aqui parecer assim, não há como não ter algo para dizer, Senhor, obrigado. Porque antes veio da mão do Senhor. Querida igreja, queridos irmãos, amigos, que Deus nos ajude a findarmos um ano gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez e manifestando de forma concreta nas nossas ofertas nossa gratidão. E que Deus nos ajude também então a projetar-nos para um novo ano com novos propósitos, para que quando Jesus volte, então Ele nos chame servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel. É Ele que diz, sobre pouco. Sobre muito te colocarei. Entra no reino, no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós queremos sempre confiar em Ti, porque Tu és o provedor, o doador da vida, e porque Tu és aquele que renova as misericórdias a cada manhã, para que nós não sejamos consumidos. Obrigado, Senhor, porque podemos estar chegando ao final de mais um período de nossas vidas, para podermos começar um novo período. E pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes nestes dias a fazermos um balanço de tudo quanto aconteceu, para que em nós haja este gesto de reconhecimento, de gratidão, trazendo as nossas ofertas diante de Ti. Que a nossa fidelidade sejam atos concretos e não apenas meras palavras. E que muitas pessoas possam vir a Te conhecer por tudo quanto nós estamos fazendo como igreja. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.